mais umas palavras cruzadas. Queria dizer uma olá especial ao Pedro e ao Adriano, dizer que é sempre um gosto podermos partilhar a palavra de Deus convosco e passarmos estes minutos a vermos um pouco daquilo que estudámos sobre a lição. De referir que esta lição, realmente eu comecei a dizer, passámos aqui um pouco de tempo, mas tempo é algo que esta lição requer, porque é uma lição bastante rica, é uma lição que tem muitos simbolismos, muitas profecias, e como é óbvio, nós dizemos isto várias vezes, é impossível nós aqui nos próximos minutos conseguirmos abordar todos os temas importantes da lição. Mas antes de vos passar a palavra, eu queria começar, como é hábito, aqui pelo verso que se encontra em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E se calhar ia começar aqui pelo Pedro e depois passava para ti, Adriano, para que vocês pudessem fazer assim um resumo do que é que acharam da lição desta semana e que pontos é que vocês realçam mais, e depois vamos tentar abordar os pontos mais importantes. Pedro, o que é que esta lição te trouxe de novo, ou aquilo que tu achaste mais importante na lição? De novo, uma ou duas coisas, mas houve alguns pontos que eu gosto, que a mim me marcaram do ponto de vista da organização e da estrutura da lição. O primeiro, as profecias não falham. O segundo, a forma como nós recebemos as profecias pode ser diametralmente oposta, estando no mesmo contexto, termos reações diferentes. Podemos aceitá-las com alegria, podemos recusar o seu cumprimento ou aceitá-las com temor. São estes três pontos que eu retive, que eu julgo que o autor gostaria de passar também para quem estivesse a ler a lição. E finalmente, uma vez que já falámos das profecias que não falham e da forma como nós recebemos a profecia, o facto de estarmos a viver tempos proféticos e tentar estabelecer um paralelismo para a nossa vida, e quando digo a nossa vida, digo só em termos pessoais, mas em termos familiares, em termos dos grupos onde estamos inseridos, como a nossa igreja, como no nosso trabalho, como é que nós estamos a viver esses tempos. E é basicamente este o apanhado que eu retirei da Bíblia e que vamos ter a oportunidade de partilhar aqui algumas ideias. Adriano, e tu? O Pedro já fez aqui um bom resumo. O que é que tu retiraste aqui da nossa lição? Bruno, na última semana, o tema que nós abordamos ali sobre as mulheres que tiveram principal e crucial papel, como também sendo as precursoras, não é? Como tu já disseste, o tema da lição. Eu acredito que algo que nós falamos muito ali foi a respeito da esperança. Às vezes, quando a gente vê a profecias, vê algo tão terrível que aconteceu, tão assolador, algo que perseguiu os cristãos durante milhares de anos, não é verdade? Estamos cá, nós, os perseverantes cristãos, até hoje, em nossos dias, nós vemos que a esperança, como o irmão disse para mim na semana passada, é a última que morre. Então, acredito que ao nós irmos, né, aos fatos, às ideias e tudo que nós tenhamos aprendido com o que o autor, como o Pedro já disse, tem tentado nos transmitir, nós sabemos que isso é só um apanhado de muitas outras coisas que a gente pode se aprofundar através das profecias em Daniel e Apocalipse. A gente consegue ver que a gente está no rumo correto para conseguirmos ser como foram, não é? Os nossos pioneiros da fé no passado, não é, Bruno? Não é, Pedro? Para a gente continuar estudando mais e mais a cada dia com as pessoas que estão interessadas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e desvendarmos essas maravilhas, não é? Que a profecia traz de esperança ao nosso coração. Vocês falaram, começaram a falar nas profecias que não falham, e é verdade. E é interessante nós conseguimos ver que é fácil nós escrevermos a história depois de ela acontecer, como é óbvio, mas as profecias é exatamente o contrário, nós escrevemos antes de acontecer. E perceber que Daniel 2 foi escrito 500 anos antes de Cristo é algo extraordinário.
e perceber que coisas que foram escritas em Daniel que vão acontecer, que aconteceram mais tarde, é notório que teve a mão de Deus. E avançando um pouco, eu queria que vocês, vou falar aqui um bocadinho da parte da adoração a uma imagem, a parte do episódio que todos nós conhecemos do rei Nabucodonosor, bem como os 3 amigos de Daniel. Eu queria separar aqui esta parte em 2 partes e que vocês falassem um pouquinho, porque a mim o que me chamou a atenção foi esta comparação que a lição faz do rei Nabucodonosor com Lúcifer, de ser alguém com um poder gigantesco, alguém que se sentia, como direi, invencível, e depois, mais tarde, vai perceber, e a lição anterior diz que naturalmente vamos encontrar Nabucodonosor no reino de Deus, porque Nabucodonosor depois vai perceber realmente quem era Deus. E a segunda parte que eu queria que vocês comentassem para mim é mais extraordinária, são aqueles 3 amigos, aqueles 3 jovens que recusaram curvar-se quando poderiam efetivamente, como a lição diz e bem, baixar para atar os atacadores ou apertar as sandálias e fazer ali uma oração, e podiam dizer, não vamos cair em extremismos, não vamos exagerar, não é por nos baixarmos para apertar as sandálias que vamos morrer numa fornalha, mas não. Eles conseguiram ser exatamente fiéis àquilo que acreditavam. E gostava que vocês vissem ou comentassem esta parte da história que eu achei muito interessante. Já começava por ti, Pedro. O que é que estes 2 episódios num só te dizem em relação àquilo que nós devemos adorar, àquilo que nós devemos ser fiéis no pouco, para depois sermos fiéis no muito? O que é que te diz este episódio do rei e dos 3 amigos de Daniel? Nós destacamos isto porque naquele caso era um caso de vida ou morte. Mas se nós lermos a história deste grupo de amigos no livro de Daniel, e se formos estudar, percebemos que eles sempre foram consequentes com esta escolha, no pouco e no muito, na forma como eles conduziam o estilo de vida deles, a alimentação, como eles se prepararam para os exames, a conduta deles quando estavam na corte real, tudo isto são já precursores, como diz a lição, de que eles iriam fazer as escolhas corretas. E aqui, muitas das vezes, nós, como estavas a dizer, escolhemos o caminho mais fácil. E de facto, o exemplo que eu dou, que eu usei muito para tentar educar as minhas filhas sobre este tema, quando elas eram mais pequeninas, por exemplo, quando nos perguntam porque é que não comes isto, ou porque é que não bebes isto, ou porque é que não fazes isto, existem 3 respostas. Uma, a minha religião não me permite, e jogamos as culpas para cima da religião. 2, porque gosto do estilo de vida saudável, porque quero ter um corpo saudável, porque isso vai-me ajudar a ter uma mente saudável. Também não é nenhuma mentira, mas também não é a opção mais que deveríamos escolher quando nos põe. Finalmente, utilizarmos a oportunidade que temos para testemunhar sobre o porquê da nossa escolha. Obviamente que há contextos e ambientes em que não vamos, se percebemos perfeitamente que não são os adequados para fazermos um testemunho ou uma profissão de fé com base naquela pergunta. Mas temos que ser honestos intelectualmente e temos que ser fiéis a Deus e perceber que as escolhas que temos que fazer diariamente nos dão sempre, mas sempre uma oportunidade de testemunharmos, mesmo sem palavras. E o que estes jovens perceberam foi isso, é que haviam ali as 3 ou 4 saídas para isto, inclusive podiam, como o Bruno estava a dizer, enfim, orar, e diziam que estavam a orar a Deus, e na verdade ninguém os iria condenar, ninguém de fora. Agora, a julgar a história, ninguém poderia dizer eles estavam a serem mentirosos ou não sei o quê. Não, eles podiam perfeitamente orar e estar a pedir perdão a Deus por estarem a falhar com o exemplo que deveriam estar a dar, ou outra coisa qualquer,
podiam ter feito 500 coisas, mas eles perceberam que aquilo era uma oportunidade para testemunhar, independentemente de qual fosse a consequência, o resultado. Estou convencido que eles provavelmente sabiam que Deus iria estar com eles, que foi também uma prova de fé, mas ainda assim eles aproveitaram a oportunidade para testemunhar. E nós hoje em dia temos sempre essa opção, quando somos confrontados com escolhas, por muito pequenas que elas sejam, no nosso trabalho, no trânsito, em casa, com a nossa família, qual é o testemunho que estamos a dar. Adriano, este episódio dos Três Amigos, bem como de esta comparação de Nabucodonosor com Lúcifer que a lição faz, o que é que tens a dizer sobre este tema? Bruno, já pegando a linha que o Pedro disse, né, um pouco antes desse acontecimento, do exemplo dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses nomes foram dados para eles, não é? Que eram nomes dados a divindades de caldeus. A gente se lembra muito bem disso, e mesmo por tudo isso estar acontecendo com eles, eles não deixaram se influenciar a isso. E começando primeiro por Daniel, né? Ele que teve ali a bênção de Deus para poder, então, converter toda aquela situação, como a gente já deu aqui, esse arranque aqui, sobre o que era que é um precursor, não é? Se nós formos ver durante toda a história, existem muitos grandes precursores, não é? De muitas coisas espalhados pela Terra. A gente vê Galileu Galilei, que foi a respeito da astronomia, a gente vê Alan Turing, que foi ali o grande criador da computação e um dos iniciantes da inteligência artificial, e biblicamente nós temos João Batista, que o autor sempre relaciona o Velho Testamento com o Novo Testamento, e João Batista foi foi o grande precursor para que pudesse vir quem? O Salvador, eis o Cordeiro de Deus, a gente viu isso em algumas lições anteriores, né? Que tira o pecado do mundo. E aqui Daniel teve esse papel crucial quando teve a oportunidade de pedir ali, não é, para o chefe, né, de todos os adivinhadores, para que tivesse ter uma chance, uma palavra com o rei. E o que eu acho mais interessante, Bruno, a pergunta que ele faz ali para o rei, para Nabucodonosor, a resposta que ele dá, não é? Porque o rei queria que ele soubesse a interpretação de tudo, sem contar nada. E Daniel diz assim para ele, em Daniel capítulo 2, versículo 28, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Aqui a gente já vê a profecia, tanto para os dias dele, como para os dias de Cristo Jesus, como para os nossos dias. O que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estas. Aí ali ele começa a descrever, não é? Cada parte da estátua, como que seria essa estátua, ele não descreve a aparência nem nada, só que a gente vê aqui que logo de início, o rei pega aquela visão que Daniel deu, através de Deus, revelação de Deus, e ali a gente vai ver nas lições seguintes que ele usa tudo aquilo para querer ter o domínio. A humanidade hoje em dia também faz da mesma maneira, não é, Bruno? A gente, muitas das vezes, a gente quer estar no controle, quer fazer da nossa maneira, quer controlar os reinos, os povos, todas as coisas. E Nabucodonosor, ele viu naquele momento que havia um Deus soberano acima de todas as coisas, só que ele não reconheceu como Deus único e verdadeiro, pelo qual ele também poderia, sim, ter a oportunidade de adorar e poderia, sim, ter a oportunidade de converter tudo que estava acontecendo ali, não é? E ele, então, ali naquele momento, dá o decreto para que todos, não é, através da estátua que ele mandou erigir, e aquela estátua foi toda em ouro, como a gente já viu em algumas lições anteriores, eu não vou ficar aqui a repetir, porque quem não estudou a lição, volte a recapitular as lições anteriores, porque isso é muito importante ali, abordando sobre o primeiro reino, que é a Babilônia, depois seguinte, Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma, e hoje em dia, não é, a Europa moderna, pela qual não se mistura. E o autor aqui, ele traz até um exemplo clássico, não é, Bruno? A gente conhece muito, que é Saxe-Coburg-Gotha, que é o reinado ali da Inglaterra, do Reino Unido, não é? E depois eles quiseram mudar o nome para The House of Windsor, por conta da mistura que havia ali
com os germânicos, e eles não aceitavam isso de maneira alguma. Tem até séries que tiveram interesse de querer acompanhar um pouco sobre essa história da família e tudo mais. Então, aqui, trazendo para as profecias bíblicas, a gente vê que realmente isso é literal. Não se misturam os reinos aqui, não é? Na Europa, de maneira alguma, isso é profético, está se cumprindo. E também muitos outros reinos, muitos outros países, a gente vê que não há maneira alguma, não é? De estarem unidos. Isso não irá acontecer. E a gente vai ver um pouquinho mais os episódios à frente, o que nos revela Apocalipse sobre esses reinos e qual será o papel fundamental do povo remanescente de Deus. É interessante que a lição guarda 2 dias para a situação da adoração das imagens, para nós percebermos realmente a quem é que nós devemos adorar e a quem é que, várias vezes que diz o Criador dos céus e da terra. E eu realço aqui 2 textos bíblicos muito interessantes que, para mim, conseguem resumir muito bem quem é que nós devemos adorar e como é que devemos adorar. Um que está em Lucas 16:10, em que diz, eu já citei um pouco há bocado, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. E depois realçar aqui Mateus 12:30, em que diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isto acho que são palavras que conseguem resumir a quem é que nós devemos, de que lado é que nós devemos estar, a quem é que nós devemos adorar. Isto, o tempo nas palavras cruzadas, é sempre nosso inimigo. Diz isto, Pedro. Eu gostava só de fazer uma nota em relação ao facto de o Nabucodonosor, apesar de reconhecer o poder de Deus, porque ele reconheceu e inclusive deu honras ao Daniel acima de qualquer conselheiro, apesar de tudo isso, ele decide fazer uma interpretação da profecia à maneira dele quando ele faz a estátua toda em ouro. Ou seja, ele achou que, sabendo agora aquela informação, que ele iria construir um reino que iria prevalecer sobre todos os outros. E convenceu-se disso. E temos, nós na Igreja Adventista em especial, damos muito, porque somos adventistas do 7º dia, porque aguardamos a segunda vinda e porque essa segunda vinda é precedida de sinais proféticos, damos especial importância ao estudo das profecias. Sabemos as profecias de trás para a frente, sabemos matematicamente, sabemos historicamente, sabemos contextualizar, sabemos teologicamente, mas isso não impede que nós acabemos por fazer aquilo que Nabucodonosor fez, que é pintarmos as profecias com os nossos tons e com as nossas cores. Muitos de nós, quando saem, por exemplo, para fazer trabalho missionário, qual é que é o espírito com que saem? É um espírito de amor, de salvar almas, de salvar mesmo, no sentido de eu tenho uma vida tão feliz com Deus que é um desperdício mais pessoas não saberem disto. Ou é aquele espírito de abreviar a vinda de Jesus? Vamos meter pessoal para dentro da arca, porque se não enchermos a arca de pessoas, Jesus não vem. E quando não foi isso que aconteceu, quem fechou a porta, aliás, eles entraram lá para dentro e até ficaram alguns dias à espera, bastante tempo à espera que a porta da arca fosse fechada, e portanto nós forçamos as profecias. Quando há um Papa novo, vamos à procura de sinais proféticos. Quando há uma guerra nova, vamos à procura de sinais proféticos. Estamos sempre à procura de um último sinal para fazer qualquer mudança na nossa vida e que acaba por nunca acontecer também. E acho que esse também é o risco de confiarmos a nossa fé ao cumprimento de profecias, porque independentemente daquilo que nós achamos e que gostamos ou não gostamos, as profecias vão se cumprir. Agora, a nossa fé é que nos salva, não é a nossa fé nas profecias ou na certeza da palavra de Deus, mas sim a nossa fé de que Cristo tem poder para mudar as nossas vidas e que Cristo é real, que Cristo pode trabalhar em mim todos os dias e pode trabalhar em cada um daqueles que eu amo todos os dias e pode trabalhar naqueles que estão à nossa volta, e não estamos a trabalhar para um prémio
que nos contaram que há uma série de etapas que vão se queimar e depois lá vamos chegar. E não, o prémio é uma vida com Cristo, e as profecias deviam de ser apenas isso, balizas para nos animar um bocadinho quando estamos em baixo espiritualmente, mas não deviam de ser o catalisador para uma vida com Cristo. É interessante aquilo que tu dizes, e entramos aqui nos últimos 10 minutos, nos 10 minutos finais, e fazendo aqui uma ponte em relação às profecias com as perseguições, porque nós, por vezes, quando estamos a dizer e bem, quando há uma guerra, quando há um novo Papa, quando há uma catástrofe, quando há qualquer coisa que nos leva às profecias e que vamos logo a correr, que vai ser agora isto, depois parece que temos receio de que venham ali as perseguições. Ou seja, por um lado queremos que acabe e queremos que seja já amanhã, mas depois quando nos dizem que vamos ser perseguidos, então esperei mais um bocadinho, aguentei mais um bocadinho, que agora não me dá jeito. E andamos numa balança entre as profecias e as perseguições. E a lição vai falar aqui, Adriana, queria que abordasse aqui um bocadinho da perseguição à igreja primitiva. Vamos ter aqui vários casos. É interessante ver que Jesus tinha dito a Pedro o que é que iria acontecer e como é que iria acontecer. É extraordinário. E mesmo esta parte de José demonstra uma sabedoria, um amor estrondoso. Trocando por miúdos, diz a Pedro que vai morrer ou como é que vai morrer, mas depois o que é que vai dizer? Mas segue-me. Dá aquela esperança que realmente é a esperança que nos enche e é aquilo que nos chega a termos esta esperança em Deus. Adriano, o que é que tens a dizer em relação aqui às perseguições, a este tema que nos deixa tão arrepiados, ou com medo de que sejam no nosso tempo? É interessante, Bruno, isso, justamente pelo que o Pedro estava dizendo sobre os 3 jovens, e é algo literal que a gente vive diariamente no trabalho, na escola, em casa, nas ruas, até mesmo na igreja a gente passa por situações semelhantes a estas. E lá em Daniel 3, no capítulo 17, eu achei muito bonita essas palavras, que são justamente mostrando o que aconteceu no passado antigo com o povo de Israel e no Novo Testamento. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A gente vê a confiança que eles tinham plena, não é? De que nada terrível iria acontecer com eles. Todos ali, imagina a situação como que não foi para eles naquele momento, quando eles viram todos ali se debruçar no chão, ao tocar da música, não é? Ao soar dos tambores ali, todos se ajoelharem e eles as pessoas fazerem daquela maneira e só aqueles 3 permanecerem em pé perante uma multidão. Agora a gente vê aqui, Bruno, justamente o que você disse sobre João, sobre Pedro, né? Que andou juntamente com Cristo Jesus, e eles agora quem seriam quem? Os precursores da pregação do evangelho. Espera aí, a tocha está na nossa mão agora é a nossa vez de levar o evangelho a tantas quantas pessoas forem necessárias, não é? E Cristo Jesus deixou isso para eles, esse legado para eles, deles continuarem pregando o evangelho, de continuarem, não é? Esta missão de salvar o quanto número fosse possível de pessoas. Houve perseguição, tanto é que um deles ali viu justamente quem? O próprio Tiago, não é? Que foi morto ali naquele momento. Imagina só, você tá com o seu amigo ali, um dos discípulos, e de repente você vê o seu amigo perdendo a vida por conta da fé, porque é algo que pesa muito aqui na balança, não é, Bruno? A nossa fé. E naquele momento ele não se desanimou. E aqui diz assim, no versículo 5 do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. Olha que bonito aqui. A igreja estava orando por eles, não é, Bruno? Então a gente vê a importância da oração. E algo que eu vou pegar aqui o gancho já aproveitando, Bruno, a gente vê muito, eu já discuti isso com o Pedro já algumas vezes, e ele está aqui para não me deixar a mentir. Após a pandemia, o que tem acontecido com as nossas igrejas? Tem esvaziado.
Hoje em dia as pessoas preferem 1000 vezes assistir de casa, ver cultos gravados, assistir muitas outras coisas e acaba tirando foco. Hoje em dia nós temos o culto às terças-feiras e fica aqui um convite para todos que nos assistem, né, para todos que nos acompanham. É um momento que nós temos de nos aproximarmos, de pegarmos um hábito, um costume de fazer uma oração diferente, de clamar nos fins que já estamos vivendo, não é? Os eventos finais pelos quais já estamos nós hoje em dia vivenciando isso e compartilhando isso com outras pessoas. É um momento oportuno que nós temos, porque já é chegada a hora. Já é chegada a hora da separação do joio e do trigo. A igreja passará por essa separação, a gente sabe muito bem disso, e nós temos que nos preparar. Então, fica aqui o convite do autor, de qualquer pessoa, que nós aproveitemos esse momento. Haverá perseguição, como Pedro disse. A gente sai para evangelizar, a gente sai para convidar as pessoas, mas não vai ser um mar de rosas. A caminhada cristã, essa jornada, ela não é fácil, ela é penosa, só que a gente sabe que a recompensa é muito maior do que aquela que nós podemos imaginar. Então, por isso que nós devemos estar juntos e perseverantes nessa caminhada. Pedro, em relação aqui às perseguições. Sim, em relação às perseguições e aqui à lição de quarta e quinta que fala de Pedro, há um aspecto que o autor não fala aqui, mas que nós sabemos. Obviamente que Jesus disse isso e depois disse segue-me, mas nós sabemos que Pedro sempre negou aquilo que Jesus lhe dizia. Isso não vai acontecer assim, ou não sei o quê. Inclusive ele sacou da espada e cortou a orelha aos guardas quando vieram para prender, e depois tu vais-me negar, estás pior, ok, não te vou negar nada, alguma vez eu te vou negar. Portanto, Pedro sempre foi muito voluntarioso, e eu admiro Pedro porque ele era voluntarioso, espalhava-se ao comprido, errava à grande mesmo, mas tinha aquele espírito de Davi de reconhecer o erro e de pedir e de se humilhar perante Deus e de pedir perdão. E tanto que assim aconteceu, que na altura da sua crucifixão ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como o mestre. Portanto, Pedro é de facto um personagem bíblico. Eu não gosto de usar a palavra personagem, mas porque leva um bocadinho para a ficção. Quando não é ficção é real, é na realidade. Mas é alguém que na Bíblia me impressiona muito, e se calhar até por causa disso é que a minha mãe me deu o nome, não sei, mas de facto, e porque eu sou assim também um bocado impulsivo e explosivo e depois com mais frieza acabo por pensar bem nas coisas e acabar por reconhecer os erros com a ajuda de Deus. Portanto, esse é um aspecto que eu volto a dizer, o facto de nós adventistas sermos tão vidrados nas questões proféticas não quer dizer que nós as vivamos. Não sei se me estou a fazer entender, porque Jesus estava sempre a profetizar e os apóstolos que andavam com ele nunca se acreditaram. Aliás, ele foi traído porque Judas pensou que as coisas iam ser de outra maneira. Eu vou forçar isto e isto vai acontecer de outra maneira. Judas também quis pintar a estátua toda de ouro. Nós, na nossa forma como nos relacionamos com Deus, queremos estabelecer as nossas regras e isto vai de encontro também a uma questão da lição deste dia que fala sobre o facto de aquela congregação estava toda a orar para que Pedro fosse liberto. E quando Pedro chega lá ao pé deles, eles ficaram espantados. Mas como é que este gajo está aqui? Como é que ele se livrou da prisão? Quer dizer, eles estão a orar por aquilo, estão reunidos de propósito a orar. E quando Pedro aparece lá, eles ficam espantados. O que diz muito de quão fraca é a nossa fé. Aliás, o facto de Jesus dizer que se tivesses como um grão de mostarda, que é uma coisinha assim minúscula, o que Jesus está, na verdade, a dizer é tu ou tens fé ou não tens fé. E nós temos a mania de quantificar para perceber como é que está a minha fé. Será que eu estou benzinho? Sou um cristão benzinho, mais ou menos? Não. E isso é o primeiro caminho para nos perdermos. Nós temos que perceber que ou temos fé, para ficarmos de pé quando toda a gente se ajoelha, ou temos fé para amar a Cristo independentemente das circunstâncias que estão à nossa volta, independentemente daquilo que acontece, independentemente das profecias, independentemente do contexto em que estamos a viver, ou não temos fé. Ponto final. E quando aqui fala de Pedro
Ele estava a dormir profundamente, o anjo teve que abaná-lo para acordar, na noite Para acordar, exatamente. na noite mais angustiante da vida dele. E, portanto, vimos de um Pedro que fez aquelas asneiras todas que nós sabemos e que eu ainda agora referi, para um Pedro que está totalmente em paz com Deus, que dorme, apesar de qualquer que seja a circunstância. E isto é extraordinário. E também pensar um pouco como aqueles irmãos de igreja. Se calhar nós devíamos de orar, perceber melhor como é que nós andamos a orar. O que é que motiva a nossa oração? Se é orar por orar, eu desculpa, eu sei que estou-me a alongar mais um minuto ou dois, mas isto é muito importante, porque quando nós começamos a fazer o resultado a medir o resultado da oração em função da minha condição espiritual, a oração já morreu. Porque quando eu me ajoelho para orar e faço uma avaliação do estilo eu não estou assim tão bem, provavelmente Deus não vai responder à minha oração. Ou eu não mereço que Deus responda à minha oração e se calhar Deus não vai responder à minha oração. Ou eu não mereço, mas mesmo assim eu tenho fé que Deus... Quando nós somos o centro do pedido ou da oração, tem tudo para correr mal. E nós devíamos orar porque sim, porque estamos bem no colo de Jesus e porque nos faz bem e porque nos ajuda a dormir descansados quando estamos com a pena de morte a cair-nos em cima. Adriano, os últimos 30 segundos. Bruno, só quero aproveitar aqui mesmo para a gente aproveitar o finalzinho desta lição que fala a respeito do sábado. Muitos ali, os próprios judeus que a gente não pode esquecer, né, tentaram acusar a Cristo Jesus por ele estar a curar, por ele estar a permitir com que se alimentassem ali da colheita que fizeram ao sábado, né? Hoje em dia a gente passa por essa mesma situação. Muitos vão tentar apontar o dedo para nós e dizer, vocês guardadores de sábado, isso é uma seita, isso é algo que vocês colocam acima de todas as coisas, só que a gente não pode se esquecer que há duas marcas, não é? E a marca de Cristo Jesus e a marca da besta, e a gente sabe muito bem quais são essas marcas, não é, Bruno? A gente tem que se atentar a isso, estudar, examinar as escrituras, porque julgar ter nela salvação, não é? Que é essa vida eterna pela qual nós tanto buscamos, e é justamente isso que o Pedro disse a respeito da oração. Essa deve ser a maneira pela qual a gente deve usar a cada dia, não é? Se policiar quanto a isso, para não se tornar... Eu falei um pouco sobre isso também nas lições anteriores. Às vezes é uma oração monótona que a gente faz diariamente, parece um texto redigido, que já está na mente, a gente fala, repete as mesmas palavras diariamente, e não é isso que Deus espera e quer de nós. Se nós vamos ser provados, se vamos passar por lutas, vamos passar, se for possível, até mesmo pela morte, que nós possamos estar com os nossos corações entregues inteiramente nas mãos de Cristo Jesus. É como diz lá em Romanos, não é? 14, versículo 8, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, que esse possa ser o nosso legado, de que assim como Cristo Jesus, que foi falado na lição passada, passou pela morte e ressuscitou no terceiro dia, e ele é a prova verdadeira de que nós temos, de que um dia também passaremos por isso e estaremos com ele nas mansões celestiais, que essa seja a fé pela qual nos move, pela qual nos anima cada dia a termos mais e mais esperança para pregarmos o Evangelho e nos prepararmos para este glorioso dia. Só uma nota. Sim, chegamos. Diz, Pedro. Só uma nota. Em relação ao sábado, muito importante. Em Tiago é bastante claro que diz se tropeçares no mandamento, tropeças em todos. E esta é uma ideia que nós também temos que erradicar do nosso relacionamento com Cristo. Para Deus não há pecados grandes nem pecados pequenos, não há leis pequeninas e leis grandes. Existe a lei, existe o pecado, ponto final. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, o porquê da adoração do sábado e não outro dia qualquer. Porque quando Deus cria o mundo, ele cria em 7 dias e descansa. Deus é omnipotente, não precisa descansar. Portanto, o sábado é a celebração de um Deus criador. Quando eu nego o sábado a Deus, eu estou a negar um Deus criador. Eu estou a aceitar
todo o tipo de doutrinas, uma criação que não foi feita em 7 dias, uma aliança que não foi estabelecida entre Deus e o homem, e uma série de outras coisas que estão associadas. Não é uma teimosia nossa com aquele mandamentozinho. É porque é uma aliança que foi estabelecida com Deus, é uma celebração de um Deus que cria e que cria um mundo em 7 dias, que são literais, que não são poéticos, que não são milhões de anos, bilhões, que não está tudo misturado. É a celebração de um Deus que cria pela sua palavra. E, portanto, é muito importante nós percebermos esta questão da adoração e que no final será essa a adoração que nós vamos ter que escolher entre um e o outro, e não tenhamos medo, porque perseguidos já nós estamos a ser desde o início da história dos tempos. Os cristãos estão todos a ser perseguidos desde que existe Cristo, até antes. E, portanto, perseguições vamos ter sempre. Este mundo nunca vai ser fácil para um cristão e, portanto, devemos é de viver ansiosos pela vinda de Jesus e alegres para que essas perseguições venham depressa. E chegamos ao fim do nosso tempo, de uma lição em que mostra dois lados, uma lição que tem diversos símbolos, mas que, acima de tudo, nos leva a escolher o verdadeiro lado, o lado de Deus, e que realmente nós possamos ter essa fé de, em momentos mais críticos, ainda assim percebemos qual é o lado certo, qual é o lado de Deus, porque sabemos que aquilo que nos prometeu que se vai cumprir e realmente será sempre o melhor para todos nós. Agradecer a vossa presença, pedir a todos aqueles que nos ouvem que invistam tempo na lição. Por vezes sei que é difícil, mas que tirem um pouco do vosso tempo diário para ler a lição, porque é impossível nós conseguirmos resumir uma lição tão rica em 30, 40 minutos. E quando nós lemos a palavra de Deus, é interessante que quando nós começamos a ler, temos mais vontade de ler, mais vontade de estudar, e só assim conseguimos criar uma relação forte com o nosso Deus. Cabe-me despedir, Adriano e Pedro, agradecer mais uma vez e até à próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Até mais.